Artigo 211. Nas vias dos títulos restituídas aos apresentantes serão declarados, resumidamente, por carimbo, os atos praticados. Artigo 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis, competente a requerimento do interessado por meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no artigo 213 não exclui a prestação jurisdicional a requerimento da parte prejudicada. Artigo 213. O oficial retificará o registro ou a averbação. Inciso 1. De ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: alínea A, omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título. Alínea B, indicação ou atualização de confrontação. Alínea C, alteração de denominação de logradouro público comprovada por documento oficial. Alínea D, retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais. Alínea E, alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático, feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro. Alínea F, reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. Alínea G, inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial, quando houver necessidade de produção de outras provas. Inciso 2. A requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte ou não alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA, bem assim pelos confrontantes. Parágrafo 1º. Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do artigo 225, o oficial averbará a retificação. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, para se manifestar em 15 dias, promovendo-se a notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento ou ainda por solicitação do oficial de registro de imóveis, pelo oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Parágrafo 3º. A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do registro de imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo requerente, não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a notificação do confrontante mediante edital, com o mesmo prazo fixado no parágrafo 2º, publicado por 2 vezes em jornal local de grande circulação. Parágrafo 4º. Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da notificação. Parágrafo 5º. Findo o prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida. Se houver impugnação fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial intimará o requerente e o profissional que houver assinado a planta e o memorial, a fim de que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre a impugnação. Parágrafo 6º.
Havendo impugnação, e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá, de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias. Parágrafo 7º. Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo, poderão ser apurados os remanescentes de áreas parcialmente alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão somente os confinantes das áreas remanescentes. Parágrafo 8. As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados pelo mesmo procedimento previsto nesse artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados. Parágrafo 9. Independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística. Parágrafo 10. Entende-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas também seus eventuais ocupantes, o condomínio geral, de que tratam os artigos 1314 e seguintes do Código Civil. Será representado por qualquer dos condôminos, e o condomínio edilício, de que tratam os artigos 1331 e seguintes do Código Civil. Será representado, conforme o caso, pelo síndico e pela comissão de representantes. Parágrafo 11. Independente de retificação. Inciso 1. A regularização fundiária de interesse social, realizada em zonas especiais de interesse social, promovida por município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 anos. Inciso 2. A adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos artigos 176, parágrafo 3º e 4º e 225, parágrafo 3º desta lei. Inciso 3. A adequação da descrição de imóvel urbano decorrente de transformação de coordenadas geodésicas entre os sistemas de georreferenciamento oficiais. Inciso 4. A averbação do auto de demarcação urbanística e o registro do parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse social, de que trata a Lei nº 11.977. Inciso 5. O registro do parcelamento de glebas para fins urbanos anterior a 19 de dezembro de 1979, que esteja implantado e integrado à cidade, nos termos do artigo 71 da Lei 11.977. Parágrafo 12. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para constatação de sua situação em face dos confrontantes e localização na quadra. Parágrafo 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a registro, desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. Parágrafo 14. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções disciplinares e penais. Parágrafo 15. Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública. Parágrafo 16. Na retificação de que trata o inciso 2 do caput, serão considerados confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançadas pela inserção
ou alteração de medidas perimetrais. Artigo 214. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam independentemente de ação direta. Parágrafo 1º. A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. Parágrafo 2º. Da decisão tomada, no caso do parágrafo 1º, caberá apelação ou agravo, conforme o caso. Parágrafo 3º. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Parágrafo 4º. Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Parágrafo 5. A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé, que já tiver preenchido as condições de uso capião do imóvel. Artigo 215. São nulos os registros efetuados após sentença de abertura de falência ou do termo legal nele fixado, salvo se a apresentação tiver sido feita anteriormente. Artigo 216. O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico ou de julgado sobre fraude à execução. Artigo 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiando, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com: inciso 1. Ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no artigo 384 da Lei 13.105, Código de Processo Civil. Inciso 2. Planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Inciso 3. Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Inciso 4. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento de impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Parágrafo 1º. O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiando ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso, em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Parágrafo 3º. O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio, com aviso de recebimento, para que se manifestem em 15 dias sobre o pedido. Parágrafo 4º.
oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Parágrafo 5. Para elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Parágrafo 6º. Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo, sem pendência de diligências na forma do parágrafo 5º deste artigo e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula se for o caso. Parágrafo 7º. Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida nos termos desta lei. Parágrafo 8º. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Parágrafo 9. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de uso capião. Parágrafo 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, apresentada por qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiando e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos a um juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Parágrafo 11. No caso de o imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de domínio edilício, fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 12. Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a notificação do síndico para o efeito do parágrafo 2º deste artigo, dispensada a notificação de todos os condôminos. Parágrafo 13. Para efeito do parágrafo 2º deste artigo, caso não seja encontrado o notificando ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital, mediante publicação por 2 vezes em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias, cada um, interpretado o silêncio do notificando como concordância. Parágrafo 14. Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correição das serventias poderá autorizar a publicação do edital em meio eletrônico, caso em que ficará dispensada a publicação em jornais de grande circulação. Parágrafo 15. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá, no que couber, ao disposto no parágrafo 5 do artigo 381 e ao rito previsto nos artigos 382 e 383 da Lei 13.105, Código de Processo Civil.